Na oração do Pai Nosso, Jesus também explana sobre a questão da provisão que Deus pode dar para a nossa vida. E Ele, ao nos ensinar a orar, Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. No mesmo capítulo em que a oração do Pai Nosso se encontra, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, Jesus vai ampliar um pouquinho mais a nossa visão do que seria essa provisão, dizendo para a gente, em primeiro lugar, não se preocupar com a própria vida. Ele mesmo diz: não se preocupe com a própria vida, ou que vocês vão comer ou vestir. Quando Jesus fala sobre a preocupação aqui, Ele está querendo dar um recado para a gente, dizendo: a vida vale muito mais do que aquilo que eu posso vestir ou do que aquilo que eu posso obter. O primeiro conselho de Jesus sobre a provisão fala sobre a preocupação, que nós não devemos preocupar com aquilo que vamos comer ou vestir, mas que a vida é um processo do qual a gente não tem domínio. Então ele diz: não se preocupe com a vida, porque isso vale mais do que qualquer outra coisa. O segundo conselho de Jesus fala sobre as árvores dos céus. Ele mesmo diz em Mateus 6, observe as aves dos céus. Elas não fazem nada, não trabalham, mas o Pai do céu as alimenta. Quando Jesus fala para a gente observar as aves do céu, quando a gente olha para as aves voando, a gente é obrigado a olhar para cima, para lembrar que é de lá que vem o nosso socorro. O terceiro conselho de Jesus fala a respeito de como crescem as plantas. E ele mesmo diz: observai, olhem cuidadosamente como crescem os lírios nos campos. Eles não fiam, eles não costuram, mas eu digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quando Jesus fala a respeito dos lírios, ele também está dizendo para a gente olhar e observar que a gente não tem domínio sobre uma planta que cresce. Ou seja, a gente não tem domínio sobre a nossa própria vida, mas a gente tem nas mãos deles a certeza de que nós vamos obter a provisão para a nossa própria vida. Só que a questão da provisão tem a ver com uma prioridade na nossa vida que precisa estar alinhada. E a prioridade é o reino de Deus. Jesus ele vai dizer em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não prometeu riquezas, Jesus não prometeu bens, Jesus não prometeu prosperidade, Ele prometeu provisão. Hoje em dia há uma frase que diz que o mais importante é o supérfluo. Jesus não prometeu isso para a gente. Jesus prometeu que nos proveria, que traria para a gente as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para viver. Quando eu olho para um exemplo na história, eu vou olhar para a vida de George Miller e entender tudo aquilo que ele fez no seu tempo. Ele trabalhava com crianças num orfanato e ele espalhou orfanatos pela Inglaterra inteira sem depender de apoio governamental ou qualquer outro tipo de apoio. Tudo que ele necessitava, ele pedia diretamente ao próprio Deus. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus pode prover as nossas necessidades. Isso funciona também com a nossa vida. Mas a gente não pode buscar o reino de Deus para fazer uma barganha com o próprio Deus. Buscar o reino fala do meu coração alinhado com a prioridade dele. Filipenses 4,19 vai dizer que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos e aquilo que pode acalmar o nosso coração a respeito daquilo que a gente precisa de Deus.